Capítulo 47. A oração dos justos por justiça e sua alegria pela vinda do Senhor. Naquele dia, a oração dos santos e dos justos e o sangue dos íntegros ascenderá da terra até a presença do Senhor Deus. Naquele dia, os santos se reunirão, os quais habitam os céus, e com vozes unidas de petição, súplica, oração, louvor e bênção ao nome do Senhor Deus, por conta do sangue dos justos que tem sido derramado, para que a oração dos justos não seja descontinuada diante do Senhor Deus, para que por ele se execute julgamento, e para que sua paciência possa perdurar para sempre. Naquele tempo eu vi o ancião de dias enquanto ele se assentava sobre o trono da sua glória, enquanto o livro dos vivos foi aberto na sua presença e enquanto todos os poderes que estão acima dos céus permanecem ao redor e diante dele. Então os corações dos santos estavam cheios de alegria, por causa da consumação da justiça que havia chegado, a súplica dos santos foi ouvida e o sangue dos justos apreciado pelo Senhor Deus. Capítulo 48. A fonte de justiça, o Filho do Homem, a morada dos justos, julgamento dos reis e os poderosos. Naquele lugar eu vi uma fonte de retidão, a qual era inesgotável, envolta em muitas fontes de sabedoria. Delas todos os sedentos beberam e foram cheios de sabedoria, tendo sua habitação com os retos eleitos e santos. Naquela hora o Filho do Homem foi invocado diante do Senhor Deus e seu nome na presença do Ancião de Dias. Antes que o sol e os sinais fossem criados, antes que as estrelas do céu tivessem sido formadas, seu nome era invocado na presença do Senhor dos Espíritos. Ele será um apoio para os justos e santos se encostarem, sem falhar, e ele será a luz das nações. Ele será a esperança daqueles cujos corações estão temerosos. Todos os que habitam na terra cairão diante dele, o abençoarão e glorificarão, e cantarão orações ao nome do Senhor Deus. Para esse propósito o Messias foi escolhido e mantido em oculto junto dele, antes que o mundo fosse criado, e ele será para todo sempre. E a sabedoria do Senhor Deus revelou-o aos santos e aos justos, pois ele protege o destino dos justos, pois estes odiaram e aborreceram este mundo de depravação, repudiando todas as suas obras e caminhos, em nome do Senhor Deus. Pois em seu nome eles serão preservados e sua será a vida. Naqueles dias os reis da terra e os homens poderosos, os quais ganharam o mundo por suas realizações, se tornarão humildes em seus semblantes. Pois no dia de sua ansiedade e angústia, suas almas não serão salvas, e eles estarão em sujeição daquele a quem eu escolhi. Eu os lançarei como a palha ao fogo e como o chumbo na água. Assim eles queimarão na presença dos justos e afundarão na presença dos santos, nem a 10ª parte deles será encontrada. Mas no dia da tribulação o mundo ganhará tranquilidade. Em sua presença eles falharão e não serão levantados novamente, nem haverá alguém para tomá-los por suas mãos e levantá-los, pois eles negaram o Senhor Deus e seu Messias. O nome do Senhor será abençoado. Capítulo 49. O poder e sabedoria do Messias. Sabedoria verteu como água e glória não falta diante dele para sempre e sempre, pois potente é ele em todos os segredos de retidão. Mas a iniquidade passa como uma sombra e não possui uma estação fixa, pois o Messias permanece diante do Senhor Deus e sua glória é para sempre e sempre, e seu poder de geração em geração. Com ele habitam os espíritos da sabedoria intelectual, o espírito da instrução e do poder e os espíritos dos que dormem em retidão, ele julgará coisas secretas. Ninguém será capaz de pronunciar uma única palavra diante dele, pois o Messias está na presença do Senhor Deus de acordo com seu próprio prazer. Capítulo 50. A glorificação e vitória do justo e o arrependimento dos gentios. Naqueles dias os santos e os escolhidos sofrerão uma mudança. A luz do dia descansará sobre eles e o esplendor e a glória dos santos será transformada. Naquele dia de tribulação o mal será amontoado sobre os pecadores, mas os justos triunfarão no nome do Senhor Deus. Outros serão levados a ver que devem arrepender-se e desistir das obras das suas mãos, e que a glória não os espera na presença do Senhor Deus, já que por seu nome eles podem ser salvos. O Senhor Deus terá compaixão deles, pois grande é a sua misericórdia e a justiça está em seu julgamento, na presença de sua glória, em seu julgamento a iniquidade não permanecerá.
Aquele que não se arrepende, este perecerá na sua presença. Daqui em diante eu não terei misericórdia deles, diz o Senhor Deus. Capítulo 51. A ressurreição dos mortos, e a separação pelo juiz, do justo e o ímpio. Naqueles dias a terra entregará de seu ventre e o inferno entregará de si aqueles a quem recebeu, e a destruição restaurará aqueles a quem ela deve. Ele selecionará os justos e santos de entre eles, pois o dia de sua salvação se tem aproximado. E naqueles dias o Messias se assentará sobre seu trono, enquanto todo o segredo de sabedoria intelectual procederá da sua boca, pois o Senhor Deus lhe concedeu e glorificou. Naqueles dias as montanhas saltarão como as rãs e os montes pularão como jovens ovelhas saciadas com leite, e todos os justos se tornarão iguais aos anjos no céu. Seu semblante se iluminará de alegria, pois naqueles dias o Messias será exaltado. A terra se regozijará, os justos habitarão nela e a possuirão. Capítulo 52. As 7 montanhas de metal e o Messias. Depois desse tempo, no lugar onde eu havia visto toda a visão secreta, fui arrebatado em um redemoinho de vento e transportado para o oeste. Lá meus olhos viram os segredos do céu e tudo o que existe na terra, uma montanha de fogo, uma montanha de cobre, uma montanha de prata, uma montanha de ouro, uma montanha de metal maciço, e uma montanha de chumbo. E eu perguntei ao anjo que foi comigo dizendo, o que são estas coisas, que em segredo eu vi? Ele disse, todas as coisas que tu viste serão para o domínio do Messias, para que ele possa acomodar e ser poderoso sobre a terra. E aquele anjo de paz respondeu-me dizendo, espera um pouco de tempo e entenderás, e cada coisa secreta te será revelada, o que o Senhor Deus tem decretado. Aquelas montanhas que tu viste, a montanha de ferro, a montanha de cobre, a montanha de prata, a montanha de ouro, a montanha de metal maciço e a montanha de chumbo, todas estas na presença do Messias serão como o favo de mel diante do fogo, e como a água descendo de cima sobre estas montanhas, e se tornarão debilitadas diante de seus pés. Naqueles dias os homens não serão salvos por ouro e por prata. Nem eles o terão em seu poder para segurar-se e voar. Lá não haverá nem ferro, nem casaco de malha para o peito. Cobre será inútil, inútil também será o que não enferruja nem se consome, e levar não será desejado. Todas estas coisas serão rejeitadas, e perecem na terra, quando o Messias aparecer na presença do Senhor Deus. Capítulo 53. O Vale do Julgamento, os anjos de punição, os escolhidos do eleito. Ali meus olhos viram um profundo vale, e larga era a sua entrada. Todos os que habitam na terra, no mar, e nas ilhas, trarão para ele dons, presentes e oferendas, contudo aquele profundo vale não se encherá. Suas mãos cometerão iniquidade. Tudo quanto eles produzirem por labor será devorado pelos pecadores por crime. Mas eles perecerão de diante da face do Senhor Deus e da face de sua terra. Eles se levantarão, e não falharão para sempre. Eu vi anjos de punição, os quais estavam habitando ali, e preparando todos os instrumentos de Satanás. Então perguntei ao anjo da paz que continuava comigo, para quem aqueles instrumentos eram preparados. Ele disse, estes são preparados para os reis e poderosos da terra, para que assim eles pereçam. Depois que os justos e a casa escolhida de sua congregação aparecerão, e desde então serão imutáveis no nome do Senhor Deus. Nem aquelas montanhas existirão na sua presença como a terra e os montes, como as fontes de água existem. E os justos serão aliviados da vexação dos pecadores. Capítulo 54. O Vale da Punição dos Reis, Poderosos e os Anjos Caídos. Então eu olhei e me virei para outra parte da terra, onde vi um profundo vale de fogo ardente. Para esse vale, eles levaram os reis e os poderosos. Ali meus olhos viram os instrumentos que eles fizeram, correntes de ferro sem peso. Então eu perguntei ao anjo da paz que estava comigo dizendo, para quem essas correntes são preparadas? Ele respondeu, estas são preparadas para as hostes de Azaziel, para que eles sejam entregues e julgados a uma menor condenação, e para que seus anjos sejam subjugados com pedras arremessadas, como o Senhor Deus ordenou. Miguel e Gabriel,
Rafael e Fanuel serão fortalecidos naquele dia, e então os lançarão numa fornalha de fogo ardente para que o Senhor Deus possa ser vingado pelos crimes que eles cometeram, porque eles se tornaram ministros de Satanás, e seduziram aqueles que habitam sobre a terra. A visão do dilúvio. Naqueles dias punição virá do Senhor Deus, e os reservatórios de água que estão acima nos céus serão abertos, e igualmente as fontes que estão sob a terra. Todas as águas, que estão nos céus e abaixo deles, serão reunidas e se misturarão. A água do alto do céu é a masculina, e a água debaixo da terra é a feminina. E todos os que habitam sobre a terra serão destruídos e os que habitam sob as extremidades do céu. Por esses meios eles entenderão a iniquidade que cometeram na terra, e por esses meios perecerão. Capítulo 55. O sinal de juramento de Deus para com o homem. Depois disso o ancião de dias arrependeu-se, e disse: em vão eu destruí todos os habitantes da terra. E ele jurou por seu grande nome, dizendo: de agora em diante eu não agirei mais assim para com todos aqueles que habitam sobre a terra. Mas eu colocarei um sinal nos céus, e ele será uma fiel testemunha entre mim e eles para sempre, tantos quantos os dias do céu durarem sobre a terra. Eu colocarei meu arco na nuvem, e ele será um sinal do convênio entre mim e a terra. Juízo final de Azaziel, os vigilantes e seus filhos. Se eu havia desejado que por aqueles delitos eles fossem postos a ferros pelas mãos dos anjos, no dia da tribulação e da dor, permanece neste caso a minha ira e o meu castigo em relação a eles, disse Deus, o Criador. Ó vós reis, ó vós poderosos, que habitam o mundo, vereis meu eleito, assentado sobre o trono da minha glória. E ele julgará Azaziel, e todos seus aliados e descendentes, em nome do Senhor Deus. Capítulo 56. Última luta dos poderes pagãos contra Israel. Ali igualmente eu vi as hostes dos anjos que estavam se movendo em punição, confinadas numa rede de ferro e bronze. Então eu perguntei ao anjo da paz, que estava comigo, para quem estes sob confinamento estão indo. Ele disse: para todos os seus eleitos e seus amados, para que eles possam ser lançados nas fontes e profundas fendas do abismo. E aquele vale será cheio com seus eleitos e amados, os dias cuja vida serão consumados, mas os dias de seus erros serão inumeráveis. Então príncipes, anjos malignos, se combinarão e juntos conspirarão. Os chefes do leste, entre os medos e os persas, removerão reis, nos quais um espírito de perturbação entrará. Ele os lançará de seus tronos, saltando como leões de seus esconderijos, e como lobos famintos no meio do rebanho. Eles subirão e pisarão na terra de seus eleitos. A terra de seus eleitos estará diante deles. A eira, e o caminho, e a cidade do meu povo justo impedirá o progresso de seus cavalos. Eles se levantarão para destruir uns aos outros, sua mão direita se estenderá, o homem não conhecerá seu amigo ou seu irmão, nem o filho de seu pai ou de sua mãe, até que o número dos corpos de seus mortos sejam completados, pela sua morte e punição. Nem isto acontecerá sem causa. Naqueles dias a boca do inferno será aberta, na qual eles serão imersos, o inferno destruirá e tragará os pecadores da face dos eleitos. Capítulo 57. O retorno da dispersão. Depois disto eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste para o sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. E quando aquela agitação aconteceu, os santos fora do céu perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Senhor Deus. Este é o fim da segunda parábola. Capítulo 58. A terceira parábola, a bem-aventurança dos santos. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor Deus.
paz seja aos santos com o Senhor Criador do mundo. Daqui em diante aos santos seja dito que procurem no céu os segredos da retidão, a porção da fé, semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável, eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor Deus, a luz da honradez aumentará para sempre.